Ramon começou a estudar a porra das poses, viu que as poses tinham que melhorar. Ele foi lá e acertou as poses. Fez o peito melhor lado com o ombro mais pra cima. Ajeitou melhor a mão. Ajeitou mais não sei o quê. Chegou lá, os caras falaram, então... O vídeo do Jason. Eu vi. Eu assisti o vídeo. Então, não faz assim não. Volta pras poses. Aí pediram pra ele fazer as poses iguais às poses de 2022. No último Olímpia, não foi? Que rolou isso? Não, tipo, ele acertou as poses, todo mundo gostou, amou. E a pose que o peito melhor lado, ele tava fazendo exatamente igual todos os outros, igual o Ciban. Cibanzão aqui, ó, da massa, ó, ombrão pra cima, esmagando o peito, fibrando até o talo. Ramon fez isso aqui, todo mundo, caralho, é campeão. E ficou de bom pra cacete. Eu comentei nesse vídeo do Jason lá. Ficou excelente. E deixando aqui, em 2023, tem um frame perfeito da melhor lado do peito do Ramon que ficou excelente. Mano, de verdade, não tenho que pôr e nem tirar naquela pose. Tá mostrando posterior, glúteo, braço, peito, tá tudo muito bem encaixado. E pra mim foi o ano que ele melhor encaixou o melhor lado do peito, falando especificamente dessa pose. A questão 2023 no Olímpia, ficou entre ele e o Sebum. A questão é, e aqui eu posso me lascar em alguns pontos, posso, mas Mano, vai que lá. se lasque. Eu já tô lascado. Infelizmente, se você assistir alguns, e eu acho que o Jason comentou sobre isso, não vou me recordar, mas Isso, joga na do Jason também. não, mas se não for, eu tô falando por mim mesmo, tá, Jason? Porque eu não tenho medo disso aí, não. Mas assim, o Steve gosta de um tipo da pose. Se você olhar todo mundo que vai no quarto, não sei hoje, mas naquela salinha, ó, só pegar os vídeos antigos. Vai no quarto do Steve e volta com uma pose meio diferente. Mas todo mundo que faz a pose lá pro Steve, ele pede pro cara, na melhor lá do peito, levantar o ombro oposto. É só você assistir os vídeos antigos dele ensinando, ele sempre pede. Eu já recebi, não eu, mas os atletas que eu trabalhei já passaram com o Tyler gosta dos ombros alinhados. Ponto. E aí, infelizmente, é aquela questão do gosto pessoal, não necessariamente... Que vai te dar o prêmio. É aquele cara. Como é que ele gosta? Desse jeito. Então faz. E eu daria esse conselho pro Ramon ou pro Pajé, para quem estivesse cuidando. Pegue o conselho do árbitro que vai estar julgando. Ah, todo mundo julga? Sim. Mas a gente sabe que na hora de bater o martelo, se tiver algum empate, é o árbitro central que define. Se tiver algum empate... Eu entendo o raciocínio e esse é o mais lógico possível. Esse é o raciocínio único. É o árbitro que vai te julgar, é ele que você tem que agradar e pronto. Se ele faz questão de falar como ele gosta, o correto é você ir lá e prestar atenção nisso e falar, pô, tem que agradar esse cara. Porque ele falou que o Kaique é exatamente isso. Eu já cortei para outro furacão que tá rolando. Hoje o bagulho vai ser louco. Não, aqui. Hoje, o Kaique, ele vai lá, ouve o árbitro, ele viu que os caras pedem, tal, posão, não sei o quê, e vai moldando as poses, faz o network, faz o trampo. E quem tem que gostar do Kaique e é o árbitro que vai julgar ele no Que dia. a galera esquece. O fisiculturista, ele também precisa ser estratégico no em cima do palco. Exatamente. Mano, o que eu tenho enfrentado de alunos e visto o meio, a galera ainda não se ligou, não entenderam, não caiu a fichinha de... É um campeonato. Sim. Pô, você traça uma estratégia de jogo no futebol, você traça uma estratégia numa corrida, você traça uma estratégia em tudo, qualquer campeonato você fala, não, beleza, vou fazer por isso, por conta daquilo, por mais que eu não goste, eu vou fazer por conta disso, por conta daquilo, porque em todo campeonato. Aí no fisiculturismo, o cara não quer passar uma estratégia. Agora o plot... Detalhe, puxando esse gancho, tipo assim, o cara tem toda uma preparação e investimento com o resto. Que é a parte do treino, a parte do dieta, a parte dos fármacos e tal, para chegar lá, tipo assim, não se preocupar com a única coisa que ele vai precisar se preocupar ali no dia. Tá ligado? E tipo assim, isso ali ele pode se dar muito bem ou se dar muito mal, né? Ele pode ter feito tudo isso que você falou de investimento e pro ralo. E agora o plot do que eu tava construindo, que é, tem que prestar atenção, o raciocínio é esse, é lógico, porém, o Ramon disseram que ele não ganhou porque as poses eram ruins. Todo mundo diz, você também analisou, não, você foi lá, uma bosta. Não. Analisou, todo mundo analisou, tal, e os árbitros também, tal, a pose não tá tão boa. Aí ele não faz a pose igual. Fala, bom, para ter resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Porque é o princípio como é que é, Bruninho? De insanidade. O princípio de insanidade é você fazer coisas iguais e esperar resultado diferente. É basicamente Far Cry 3. Hã? Far Cry 3. É o 3, né? do vilão do Far Cry 3. Faltou a palavra aqui. E aí, então, é basicamente isso. Então, aí ele muda as poses. Eu fosse o Ramon, eu aqui no turbilhão
que tá a minha cabeça dentro dessa situação há mais de 3 anos ou 4 anos que ele tá sofrendo com esse lance de pose, então não sei o que, que falam uma coisa, aí ele faz um outro, ele faz, e fica nessa, tentando fazer com que os árbitros gostem do que ele está propondo lá. Eu tentaria, estratégia pessoal, eu estou falando, tirando do cu aqui, eu tentaria fazer pose diferente, independente do árbitro ter falado, faz do jeito que estava ano passado. Mas se estava bom ano passado, por que eu não ganhei ano passado? Ah, se eu fiz... Não. Cara, eu vou por um ponto que eu já falei isso em outros aqui, lugares. Devagando, vamos aí. Eu já falei bosta. isso. O Jason também deu uma opinião nesse sentido, mas primeiro fala a sua que eu já complemento com a dele aqui. Pra mim, muitas poses o Ramon encaixa ok. Não é tão ruim. A questão assim, que a galera precisa entender do palco em si. Você pode muito bem fazer isso aqui. Ou você pode fazer isso aqui. Não. Pronto. O que eu mais acho de problema nas poses do Ramon, eu entendo. a apresentação da mesma pose. Floreado, né? Tem que acontecer. Não precisa nem ser aquela Suave, tem que ser coisa, suave, mas né? você tem que mostrar confiança, imponência. Sim. Você tem que mostrar, tipo, o palco é meu. E não tô falando de ser agressivo, de brigar. Uma coisa, Os caras falam isso. acham que é ficar pá. E aí tem que ficar Não. se batendo, tem que entrar bravo, não sei o quê. Não fala com ninguém, você não é fã de ninguém. Cara, pra mim, o maior problema nas poses do Ramon, sempre dá pra fazer um ajuste aqui, outro ali, e que o Pajé tem feito. Então, assim, se o Pajé tá mexendo nesse ponto, a gente ainda não viu, eu pelo menos ainda não vi, então não tô criticando, nem deixando eu de acho criticar. que é o que eu falei já em outros momentos, em outros podcasts, que o Ramon tá no momento dele, que ele tá assimilando melhor o trabalho. Sim. Então, vai encaixando, que nem uma língua nova, que tanto você ouvir, tanto você falar, tanto você testar, uma hora vai entrando, ou qualquer outra coisa, né? As esse poses ponto tá rolando. Beleza, eu vou fazer uma melhor lá do peito. Mas como que eu vou chegar nessa melhor lá do peito? Eu uso de exemplo o Sebum quando ele fazia o quê? Ele ia fazer melhor lá do peito, ele jogava a perna lá atrás, trazia o glúteo fibrando inteiro, porque ele sabia que era um ponto forte. Tanto que ficou aquela foto icônica dele antes de armar melhor lá do peito do glúteo. Então, assim, ele sabia levar a pessoa pra pose. Então você ficava assim, ó, querendo ver ele encaixar. E eu acho que é esse ponto que mais está faltando. Você para, tu te aquieta. Mas estava faltando pro Ramon. Aquela ideia de como que eu vou apresentar a minha pose. Porque no final das contas, não tem muita coisa. Dá para melhorar um pouquinho, na minha opinião. Tipo, duplo de frente, não se alongar tanto. Isso ou aquilo para melhorar a pose em si. Só que como ele vai chegar nessa pose é importante. Tanto que, um exemplo foi, eu acho que foi nesse ano que ele foi muito... Que falaram para ele fazer as poses daquele jeito. Foi o ano que ele fazia aqui e depois armava. Todo mundo criticou isso. Por quê? Porque a apresentação da pose não estava tão adequada quanto deveria. Então eu acredito que se o Ramon conseguir melhorar a forma com que ele chega nas poses, com uma forma ou um pouco mais artística, ou um pouco de mais confiança, já vai mudar a forma que a gente vê ele. Eu tentei fazer isso com o Carlão, e eu falo mesmo, se você não gostar, Carlão, enfim, é verdade. O Carlão, quando ele subia para armar duplo bíceps, eu tenho uma agonia, que ele é um cara grande, ele faz aqui, sobe reto. Cara, um cara com os braços daquele. Mano, abre, né? usa o palco a seu favor, porque isso vai chamar a atenção do árbitro que tá vendo 2 bração gigantes mexendo. Tudo isso conta em cima do palco. Então eu acredito que se o Ramon melhorar esse ponto, nós vamos começar a ver diferente as poses dele. Não porque a pose em si mudou demais, mas porque a forma com que ele chegava nela... Presença de palco do cara, né? Isso, que conta como uma presença de palco. Então ele mexendo nisso, eu acho que já vai resolver muita coisa que a galera tá falando. O que o Jason falou aí, Bruninho? Ele comentou aqui que, para ele, o erro foi pedir feedback para o Tyler, cujo maior mérito é ser neto do chefe, e não pro Steve, que é o árbitro central. Não, eu não concordo com a parte do que ele comenta referente ao Tyler de ser só o neto do chefe, mas eu concordo com que ele deveria ter pegado o feedback do Steve. Nesse ponto eu concordo. Só não concordo com o que ele falou do Tyler, porque também não quero me meter em tanta treta. Não tô com meu burro na sombra ainda. Tem um limite, né? Tem um limite. Tô com meu burro na sombra ainda. Ainda dependo de poses para viver. E várias poses, não só de uma, né? Exato. O bagulho tá louco aí. Mas eu acho que o Ramonzinho, acho que eu fosse ele, eu tentaria posar igual o proposto pelo Pajé e não depois do feedback que ele passou, que os caras mandou ele voltar às poses, tudo normal. E aí eu vi o vídeo do Pacho falando ali e tal, eles voltando lá da salinha.
da vergonha, né? Essa linha. Ah, ele falou pra alinhar o ombro, tal, não sei o quê. E os caras, pô, mas, cara, acabamos de ajeitar as poses, os malucos pegam, não, faz igual 2022, tava maravilhoso. E por que ele não ganhou, então, se tava maravilhoso? Aí tem outro ponto. Eu vou usar o Moraizinho de exemplo. Não fique chateado comigo. Você pode fazer uma puta de uma pose muito bem encaixada. Se seu adversário tem critérios melhor que você, velho. Sim. Então por que ele não ganhou? Você só leva Não, vantagem é se que os por um acaso feedback ele do errar a cara pra você. pose Entendeu? e você conseguir se sobressair em cima disso. Exato. Mas se, por exemplo, os dois puserem no 100% E o ele outro for tiver melhor. atributos a mais, não Aí tem por que ele não fazer, levou? cara. Aí às vezes foi isso. Tem a foto Que na verdade deveria ser assim, né? Todo do mundo monobíceps posando, tá do no seu Ramon aí, 100% e posando no por favor. 100%. Que é o que eu tento fazer, ensinando a galera. Fazer todo mundo chegar no Seria 100%. correto. Pra quê? Pra quem ganhar, ganhar. E quem perder, perder. Sim. que o Ramon ele vai escolher o monobíceps ali, que é a pose clássica dele, né? Ela pode ir lá no carrosselzinho ali da cinza ali, ó, que eu acho que ele tá ali, ó. É. Vai, passa pro ladinho aí que você vai ver. Ramonzinho no monobíceps. Aí, Aqui, ó, ele mudou essa mão. Isso. Foi o que eu comentei no seu vídeo, Jason. Que antes ele deixava a mão aqui embaixo e daí criava um aspecto muito esquisito com a dorsal dele, com todo o resto. Tava muito espaço. Eu acho que é porque ele tem muito braço. E aí foi o que eu comentei ali. É isso Talvez que essa comentou? pose não fique tão 100% nele, porque essa é uma pose para a pessoa valorizar muito a dorsal em si. Não a dorsal, mas a largura da pessoa. E o braço dele tampa essa visibilidade do dorsal. Claro, também valoriza o bíceps, óbvio, porque tá com o braço erguido. Mas não é o foco principal, porque se fosse o Sebum nunca ia usar ela. Exatamente. Certo? Mas o que é? Aquele abaulamento do dorsal vindo bem grande. Cintura escapular Esse braço também, dele tampa muito o dorsal. Braço, antebraço. Então acaba, no final das contas, meio que diminuindo ao invés de alargando ele. Então E talvez não use essa pose por conta disso. Eu acho que tem a questão também da estrutura óssea da cintura escapular, né? O Ramon, Mais estreita, né? o Ramon é um cara largo de músculo. É. Se você pegar questões Espesso, estruturais, ele não é tão largo estruturalmente, ósseo, É. quanto outros atletas. Mas ele tem muita muscularidade. Guardando as proporções, mas é basicamente o Phil Heath. Isso. Porque o Phil Heath, tipo assim, ele tinha muito volume, mas claro, arredondamento, mas assim, a cintura escapular, quando você pega mesmo, ela é bem estreita. Obrigado E por você principalmente falar isso, porque se eu falo, um monte de gente entra de hate. Obrigado. Com esse risco, talvez. Não, você pode, você pisou no Olímpia. Pode. Não, mas enfim, realmente, basta você olhar pro cara, tá ligado? Você olhar ele, olhar os caras que estão do lado. Por exemplo, você pega fio e cai. Você vê que a cintura escapular do Kai, cara, Era é muito bem maior, mais tá ligado? Então é uma questão de estrutura Sim, óssea, sim, não tem o sim. que o cara fazer ali, né? Agora, Essa- qual pose que você me perguntou, Jason? Ainda não sei. O duplo de. Qual a pose que você acha que ele vai Pose usar? clássica que ele poderia usar. Então, essa daí, ele fez questão de mudar e apresentar ela aí, cara. Por que ele ensaiaria essa pose caso ele não fosse usá-la? É. E ele usa muito ela. Olha lá, o peito. Ô. Eu acho isso aí muito melhor, o peito Ô. saindo ali, cara. Deixa eu. E vão escutar, não sei, não tô criticando, queria ver ele testando para ver como é que vai ficar. Essa mão esquerda é também frescura minha, mas eu sei que a arbitragem também valoriza esse ponto. Se ele, em vez de fazer isso, olhem para mim, ele precisa de maior expansividade de caixa torácica para cada vez ficar ilusoriamente mais largo, correto? Se ao invés dele fazer isso aqui, ele fizer isso aqui, ele deixa essa porção mais visível. Espessura. Aí, se ele abre um pouco a caixa ou joga o peito um pouco mais para cima, ele vai ficar muito mais largo visualmente, deixando tudo isso aqui mais visível, ficando um pouco mais largo nessa pose também, Você acha que que. ele é estreito. Você- Porque tem um baita antebraço, né? Não, mas o que eu ia aqui dizer. é o pulso. É só ele dobrar o pulso para baixo. Mas você acha, ele usa o pulso pra baixo quando o ombro tá pra baixo também? Você reparou isso não? Ou você tá Não. Nessa... trabalhando agora? Agora. Eu não olhei todas, eu tô falando Será aqui. que ele não tá com o pulso assim, tipo, pescando a mão porque ele subiu o ombro? Tipo assim, "Ih, não consigo pegar, o que deu foi aqui. Será que não é isso? Porque não sei, tô dizendo uma dificuldade Sim, dele sim, com sim. dorsal e tudo. Porque eu sinto, se eu tentar posar, fazer um tríceps melhor lado agora, eu não consigo. Não, mas Abraço. tríceps melhor lado é a pose que todo mundo tem Não, dificuldade. mas Você é- tinha. Que ninguém consegue. Você nossa. tinha, cara. Não, Você mas- fez alongamento pra caramba que você melhorou. O Moraizinho não pegava direito, E não. essa- Depois foi. O peito melhor lado, o dorsal, ele empurra meu braço. Aí eu tenho que eu jogo ele pra trás. Aí eu fico numa briga desgraçada por causa que o dorsal tá empurrando o braço. E eu acho que pode ser Qual que você fala, o braço que tá exposto? No seu caso, o braço que tá exposto ou o outro? o que eu tô trazendo aqui. Esse aqui. Inverte a mão.
Não, o que seja, não, só pra Tá. mostrar a Mas asa é que tá, empurrando, expandir vendo? a dorsal é bom nessa pose. Porque você fica mais largo. Que é um bagulho que pouca galera fala. Aquele negócio de subir o ombro, a forma correta de se executar a subida de ombro, Empurrando. não é subir e nem empurrar o peito pra cá. É você expandir a dorsal. Ah, Porque tá. você ganha largura. É, então, isso que eu tô Aí dizendo. você ativa o peito. Puf, acabou. Isso. Aí eu tô dizendo que como o braço vai pra lá, porque o dorsal ele empurra, fica longe pra pegar. E aí você fica meio que sofrendo, porque eu lembro você tentando me ajeitar nessa merda. E você, não, pega aqui. Aí eu puxava e o dorsal vinha. Aí você começa a ficar parecendo Aí vem o outro louco ponto. de conseguir segurar, né? Esse ponto que nem falei, ajustando De repente aqui, a e mãozinha claro, não tá conseguindo pegar. talvez fique melhor, tem que testar e ver. Só que assim como foi com o Moraes, ele não conseguia pegar o tríceps, fazer a pose de tríceps por conta da largura dele. E ele não tinha tanta mobilidade. Eu lembro que lá em Campinas eu falei, cara, tem que trabalhar isso por conta do seu melhor lado do tríceps. Ele pegou os alongamentos, começou a trabalhar, depois tava encaixando. Então, Ah, assim, eu se for esse o seco, eu encaixo. ponto, Se for é isso. trabalhar mobilidade para fazer esse ajuste. E claro, tem que testar para ver se esse ajuste vai fazer uma diferença Se grande. é isso mesmo, né? Isso, mas eu acredito que sim. E para abrir mais o peito, que é uma coisa que muita gente não percebeu, mas quando você for fazer melhor lá do peito, tô aqui fazendo. Nunca jogue apenas o ombro para trás. Se você fizer isso agora, joga um ombro para trás. Você vê que suas costas travam. Tem que ser pra baixo. Agora, não, roda. Ah, Você libera, seu peito abre mais. Logo você vê mais o peitoral ficando mais largo. Então são detalhes de movimento que nem todo mundo, só porque simplesmente subiu no palco, sabe, que você passa pro aluno ficar melhor em algumas poses. é porque o cara acha que você tá floreando o movimento ali. Na Não, verdade, você não, tá liberando simplesmente sua escápula, para ela ir mais para trás. Tá vendo? Aí, toma essa aula de graça aí. Eu sei, eu já aprendi isso. Essa aula você já passou já. Sim. Então vocês aí, ó, pega essa aula aí, então. Então, assim, não tô criticando, falando que tá certo ou errado. Eu queria ver para talvez... É aquela Testar, coisa, é você só questão de sabe que testar, é né? bom se você fizer. Ficou bom? Ficou melhor. é. Então acabou. Isso, Ponto. só pontuando mesmo, né? Só olhando e... E é basicamente o que todo atleta tem que fazer, né, cara? É. Testar e ver o que fica melhor Sim, ali. sim. Mas é testar tendo conhecimento dos critérios de arbitragem, tendo conhecimento de movimento do corpo, porque às vezes, toda aula minha quando eu começo, eu falo, posa pra mim ver. Porque às vezes o erro da pessoa não tá na pose, ela até encaixa ok, tá na forma com que ela chega na pose, que nem, por exemplo, essa do peito. Construção da pose, né? Pô, rodou, abriu o peito, caramba. Aí faz muita diferença. A forma que você começa. Constrói a pose, né? Aham. É sensacional. Ah, e eu lembro que ele tinha falado, o Jason tinha falado sobre a pose dele ser o crucifixo. Uma coisa que é interessante a galera salientar no crucifixo, que é, muita gente faz o crucifixo simplesmente reto. Na pose crucifixo, ou então na The Victor, que é aquela para mão para cima, os seus ombros precisam estar à frente do corpo. O seu braço, visto numa visão lateral, ele nunca vai estar aqui. Na The Victor, ele vai estar Tem que empurrar o peito, né? para abrir a dorsal. Porque você não faz expansão de dorsal com as escápulas retraídas. Então, nela, eu não sei como é que o Ramon faz, mas testar isso. Vou fazer a crucifixo, flexionar um pouquinho o braço para valorizar o pico do bíceps, mão para baixo e empurro os ombros para frente, para abrir os dorsais dele. Que daí só tem que tomar um cuidado. Lembra que você falou que ele é estreito. Talvez se ele fizer isso, ele ganha dorsal, mas ele perca visualmente estrutura escapular. Mais ainda aquela coisa de olhar e falar, caramba, ele tá largo. Aí, novamente, testa, vê se fica bom, se não, faz outra pose. E não tem jogo de cintura nessa hora. A perna tem que estar meio que paralela. Né? Cara, aí Não dá tem pra gente que... jogar meio de lado, né? Vai ficar Não, meio não, o... Quem que fazia? O Leão da Arábia, Leão, não sei das quantas. Samir Banu. Samir, ele fazia algo parecido de lado com o tronco meio quebrado. Se você analisar e voltar o tronco, seria a mesma coisa. Então dá pra você florear, entre aspas, ela um pouco. Porque a ideia dos Mas o caras era essa. padrão do padrão crucifixo é pezinho paralelo, mãozinhas pra frente.